Pacto Criminal Brasil. Caso de Cameron Todd Willigan. Pai de 3 meninas acusado de atear fogo em sua própria casa, que acabou matando as crianças. Foi um dia aparentemente comum em Corsicana, Texas, em dezembro de 1991. Numa casa, um pai está sozinho com suas 3 filhas pequenas. Esse homem é Cameron Todd Willigan, uma figura polêmica. Afinal, ele seria um pai sofrendo em luto ou um assassino controlador? Esta questão ainda desperta discussão até hoje. O que sabemos é que naquele dia fatídico, as chamas subitamente explodiram e com elas vieram as trágicas mortes das gêmeas Carmen Diane e Cameron Marie, de 1 ano, e da pequena Amber Louise, de 2 anos de idade. Algumas pessoas acreditam que Cameron Todd Willigan foi executado injustamente por um crime que não cometeu, mas Stacey Quinn Kendall, a mãe das 3 garotinhas, diz ao contrário. Está todo mundo tão preocupado com a execução de um homem inocente, sendo que não executaram um inocente. Eu sei que o Todd era culpado, disse ela. Stacey também pensava que o Willigan poderia ser inocente, mas havia sinais. Ela disse que Todd nunca a empurrou, nem agrediu, nem bateu, nem nada. Porém, quando ela anunciou a primeira gravidez, tudo mudou. Segundo Stacey, no dia que ela contou para o Willigan que estava grávida, ele disse: "Melhor não estar, eu não pedi um filho, eu não quero ter um filho e uma esposa, não é a vida que eu quero." A primeira agressão de Willigan contra Stacey foi quando ela comentou sobre ele arrumar emprego. Em seguida, ele, não gostando da resposta, a empurrou. Ela disse: "Todd, por que você me empurrou assim? Eu podia ter um aborto." E em seguida ele respondeu: "Bom, não seria tão ruim." À medida que a família de Stacey crescia, a violência de Willigan piorava. Stacey engravidou novamente, e dessa vez de gêmeas. E quando ela contou para Willigan, ele, não gostando da notícia, a empurrou e agrediu com socos. Ela se esticou tentando pegar o telefone para ligar para a polícia, mas ele tirou da mão dela e a bateu com tanta força que chegou a quebrar o telefone. Stacey logo percebeu que estava presa e em perigo. Chegou a ter outras agressões, até Stacey tomar uma atitude. Um dia, chegando em casa, Stacey se depara com Willigan super nervoso gritando com ela. E quando se virou, foi atingida por um soco no rosto. Foi aí que ela tomou a coragem e o confrontou dizendo: "Todd, você pode me bater o quanto quiser. No começo do ano, depois do Natal, vou pedir o divórcio. Eu não preciso de você." Ele olhou para ela e não disse nada. Stacey acredita que a notícia de uma tragédia deu uma ideia ao Willigan. 8 de dezembro, uns amigos de Stacey e Willigan apareceram em sua casa dando uma triste notícia do falecimento do filho deles. A mulher estava grávida e o bebê tinha nascido morto. Stacey comenta com Willigan dizendo: "Não sei como eles vão suportar. Imagina perder um filho. Eu não aguentaria perder um filho. Isso me mataria. Isso seria a pior coisa do mundo." E o Willigan disse: eu sei que você ama as meninas mais do que qualquer coisa nesse mundo." Quando Stacey falou sobre se divorciar com Willigan e depois comentar sobre como ela se sentiria se perdesse as filhas, ela acha que ele deve ter lembrado disso e foi aí que ele poderia ter tido a ideia. À medida que o Natal se aproximava, Willigan trouxe para casa algo estranho. Era dezembro e Stacey estava em casa, quando Willigan chegou um dia com 2 amigos e eles estavam trazendo uma geladeira. A Stacey disse que falou que tinha uma geladeira e ele falou que ia consertar. Stacey perguntou: "Como assim consertar? Não tá funcionando?" E ele só respondeu que não e queria consertar. Ele então empurrou a geladeira até a porta dos fundos, bloqueando a saída. Então Stacey perguntou se ele poderia tirar a geladeira de lá e colocar em outro lugar, mas ele se recusou a fazer isso. Pensando nessa situação, se alguém tentasse entrar ou sair da casa pela porta dos fundos, não conseguiria. Então Stacey acha que aquela geladeira estava ali só por um motivo: bloquear aquela porta. Afinal, era uma geladeira muito pesada. Em 22 de dezembro de 1991, Stacey foi buscar umas fotos com Willigan e comprar um vestido de Natal para Amber, sua filha. Só que Willigan não gostou da ideia de comprar um vestido para sua filha. Então Stacey e Willigan começaram a discussão. Stacey olhou para Willigan e disse: "Eu vou comprar um vestido de Natal para minha filha, porque eu posso. O dinheiro é meu e não me importa o que você diga, porque eu vou me divorciar de você depois do Natal." O Willigan olhou para ela e não disse nada. Ele ficou bravo e voltou para o carro. Para Stacey, ele viu que ela estava se tornando algo que ele não gostava, uma pessoa forte que enfrentasse ele. Pouco antes do Natal, ele fez o impensável. 23 de dezembro de 1991, Stacey conta que acordou e foi no quarto das gêmeas dar mamadeira para elas. Elas estavam brincando e já era quase dia de Natal. Então ela olhou para o lado
lado e viu William estava parado na porta olhando para elas. Stacy achou estranho ele acordar tão cedo assim, porque ele não costumava fazer isso. Então ela perguntou o que ele estava fazendo e ele respondeu: nada, só estou olhando. Então ela disse que tinha que fazer algumas coisas e quando chegasse em casa se preparariam para as festas. E ele não disse nada. Algumas horas depois, tudo acabou. Stacy tinha algumas coisas para fazer naquela manhã. Ela estava em uma fila quando de repente apareceu um policial dizendo que procurava por Stacy William. Então ela respondeu: bom, sou eu. Stacy começou a entrar em pânico e perguntou ao policial: aconteceu alguma coisa? Tem algo errado? Aconteceu alguma coisa com as minhas filhas ou uma delas? Então o policial respondeu: eu não sei, senhora. Só sei que tenho que te levar ao hospital. Eles colocaram ela em uma sala e um médico apareceu e disse: a Amber não aguentou. Stacy, sem entender nada, perguntou: como assim ela não aguentou? Do que está falando? Onde ela está? Então, desesperada, Stacy saiu pelo hospital gritando: cadê a minha filha? Então Stacy correu até Amber e a segurou e perguntou a eles onde estavam as gêmeas. Alguns disseram que ela estava em uma funerária. Stacy, confusa, perguntou: em uma funerária? Por que elas estão em uma funerária? Aí eles disseram que as gêmeas também não sobreviveram. Stacy, em estado de choque com Amber nos braços, ficou implorando para que a filha acordasse, implorando para que tudo não fosse real. William sobreviveu ao incêndio e estava sendo tratado no hospital. Stacy ficou muito confusa pelo fato das meninas terem morrido e o marido, que estava deitado no quarto ao lado, não ter sofrido praticamente nenhum arranhão. Ela entrou e olhou para William. Ele não conseguia nem olhar para ela. Então ela perguntou o que tinha acontecido. Ele disse que acordou com Amber dizendo: papai, papai. Ele viu que tinha fumaça na casa. Falou para Amber sair da casa e foi para o fim do corredor à procura das gêmeas no quarto delas. Ele disse que só tinha fumaça no quarto e que encontrou o ursinho achando que era uma das gêmeas. E quando saiu percebeu que não era. E sim, era só um ursinho. E aí ele saiu da casa. Stacy perguntou: mas por que você não voltou para pegar elas? Então ele disse que tinha tentado, mas que o fogo estava muito forte e não conseguiu voltar. A reação de William à morte de suas filhas horrorizou Stacy. No quarto do hospital, Stacy olhava pela janela ainda sem acreditar no que tinha acontecido. Foi quando William perguntou para ela: Stacy, o que foi? Não fique triste. Então ela respondeu: o quê? Todd, nós perdemos nossas 3 filhas hoje, sabia? E ele falou: oh, Stacy, não se preocupe, vamos ficar bem. Teremos mais filhos. Vamos ter outra Amber, Carmen e Cameron. Não fique triste. Stacy ficou horrorizada com o que William disse. Então, em silêncio, ela se virou e voltou a olhar pela janela pensando: como essa pessoa tem coragem de falar isso? Afinal, ele também perdeu as filhas. Stacy disse que na época não disseram qual eram as provas contra William. Ela só soube anos depois quando ela viu o arquivo. E por isso ela acha que o plano de William de manter ela ao lado dele funcionou. Porque antes do incêndio, ela se divorciaria dele. Depois do incêndio, ela nem pensava mais no divórcio. Stacy ainda estava em choque com tudo o que aconteceu. E ela se agarrou na única coisa que sobrou: William. Mas o comportamento de William imediatamente depois do incêndio era suspeito. Na manhã da véspera de Natal, William saiu do hospital. Os pais foram buscar ele, Stacy estava lá. William começou a falar que queria ir para a casa dele. Eles perguntaram por quê e em seguida ele respondeu: eu só quero ir para casa. Então eles foram. Eles entraram na casa, William pegou uma colônia e molhou o chão com ela. Stacy viu aquilo e perguntou: o que está fazendo, Todd? Ele disse: eu estou jogando essa colônia porque as gêmeas gostavam do cheiro. E eu quero que a casa fique com esse cheiro. Stacy respondeu: claro que não, as gêmeas mal andavam, elas não tinham uma colônia favorita. E o pai dele disse: pare de fazer isso, eles ainda estão investigando isso. E William respondeu: eu não ligo o que estão fazendo, é a minha casa e posso fazer o que eu quiser. Ele foi para o corredor jogando a colônia de um lado para o outro, entrou no quarto das meninas e também jogou lá. Ninguém entendeu nada. A polícia pegou a planta da casa e fizeram um desenho de como supostamente William jogou o querosene no chão da casa. Quando a Stacy viu a foto, ficou impressionada porque lembrou do dia que ele jogou a colônia na casa. Stacy disse que era o mesmo padrão que ele seguiu com a colônia, como se ele quisesse encobrir o que foi feito com querosene antes de começar as investigações. Stacy disse que tinha 3 lâmpadas de querosene. Ela acha que William pegou uma delas e jogou querosene no corredor debaixo da cama dos quartos das meninas. Iniciou um incêndio e saiu da casa. Então esperou os bombeiros chegarem, porque disseram que ele estava sentado no jardim esperando. Quando a polícia veio buscar William 2 semanas depois, Stacy não acreditou. A polícia gritou para que William colocasse as
as mãos na cabeça. Em seguida, William disse para Stacy: Stacy, eles vão mentir para você. O que quer que digam depois que me prenderem, não acredite. Escute só a mim e acredite apenas no que eu disser, porque vão tentar te convencer de mentiras. Desesperada, Stacy ficou tentando entender o porquê o marido dela estava sendo preso. Então os policiais disseram: Stacy, estamos prendendo ele pela morte de suas 3 filhas. Ela, chocada, ficou sem acreditar e disse que ele não fez isso. Eles confirmaram que sim, que ele tinha feito isso. Em 8 de janeiro de 1992, William foi preso. Durante todo o julgamento, Stacy acreditou que ele era inocente. Alguns dias antes de Stacy testemunhar, William escreveu uma carta para ela no que ela deveria dizer no tribunal. Ela disse que nunca mostrou essa carta para ninguém. Na carta dizia: Stacy, fique calma e faça o melhor que puder. Lembre-se que o que tem que fazer é falar das melhores memórias, porque são essas lembranças que soarão melhor. Estão tentando manchar a minha imagem e você tem que resolver isso. Não tenha medo de chorar. Então Stacy fez o que ele pediu. Ela testemunhou a favor de William. As discussões, agressões, ele pediu para ela não dizer nada sobre isso, que não era nada bom para a imagem dele. E ela assim o fez. Stacy disse que fez aquilo porque ela não acreditava que um pai poderia fazer o que fez com as próprias filhas. Ela disse que não queria mentir, mas que não tinha outra escolha, porque mesmo preso, ela morria de medo dele. Em 21 de agosto de 1992, Cameron Todd Williams foi condenado por homicídio capital. Mesmo considerado culpado e condenado à pena de morte, Stacy ainda acreditava que ele poderia ser inocente. Quando levaram Williams, ele olhou para Stacy e ficou gritando: Stacy, não se esqueça de mim. Nunca se esqueça de mim. 2 semanas antes de Williams ser executado, em 31 de janeiro de 2004, Stacy foi visitá-lo a pedido dele. Chegando lá, ela não sabia se ele era culpado ou não. Foi quando ela descobriu a verdade. Então ele disse: sendo sincero, eu nem entrei lá. Nem tentei salvar as meninas. Eu só saí da casa. Lembra da última vez que brigamos antes do incêndio? Você lembra do que me disse? Ela respondeu: sim, eu lembro. Eu te falei que não me importava com o que dissesse, porque depois do Natal eu ia me divorciar de você. Então ele respondeu: Stacy, eu acreditei em você. Na minha cabeça eu não poderia te deixar sair de lá. Você não ia me deixar e não importava como você não ia se divorciar de mim. E a única coisa que eu consegui pensar naquela hora foi que se não existissem as meninas, você não me deixaria para ter filhos com outro. Você só tinha Amber, Carmen e Cameron se fosse comigo. Tirei o que mais te importava para você ficar comigo. Eu sei que fui muito idiota. Após confessar o que realmente fez, William pediu para que Stacy escrevesse uma carta dizendo que ela preferiria que ele passasse a vida na prisão do que ser executado. Então Stacy se levantou e foi embora. E aquela foi a última vez que ela falou com ele. Desde então, algumas pessoas questionaram o relato de Stacy sobre as declarações de William. No dia seguinte, depois da visita de Stacy, William enviou uma carta que dizia: Querida Stacy, como vai? Espero que esteja bem e de bom humor. Eu sou grato por ter vindo me ver e me dado a chance de dizer o que precisava. A visita me deixou com a consciência leve. Dizer aquelas coisas pessoalmente foi muito importante. Por fim, sua execução ocorreu em 17 de fevereiro de 2004. Stacy foi na execução de William. Ela estava com dúvida se entraria ou não para ver o seu marido sendo executado. Depois de um tempo pensando, ela sentiu que deveria entrar, porque no incêndio ele ficou do lado de fora só assistindo o último suspiro de suas filhas. Então ela sentiu que deveria assistir o último suspiro dele também. Stacy entrou e ficou olhando para William, e ele continuava dizendo que era inocente. Foi aí que ele se virou para Stacy e disse: Espero que você apodreça no inferno, sua vadia. Ele levantou a mão e fez um gesto obsceno para ela. Stacy não demonstrou qualquer reação ao insulto. Ela só pensava o seguinte: é isso, finalmente acabou e agora eu posso seguir em frente. Só que ela estava enganada. Depois que William foi executado, começaram a sair notícias sobre o Projeto Inocência. Eles falavam que William era inocente e que o Texas executaram um homem inocente. Stacy ficou sabendo de uma matéria da New York pelo seu advogado que dizia que a perícia estava errada e que tinha até um relatório de um especialista que dizia que algumas das coisas que usaram para provar a culpa dele era ultrapassada e que o fogo foi causado pelo aquecedor a gás ou pelas instalações elétricas. Mas Stacy diz que essas possíveis causas foram verificadas e que o gás estava desligado. Então não tinha gás passando pela casa e a eletricidade não tinha nenhum curto-circuito. Mas mesmo
mesmo assim continuavam alegando que Cameron Todd Willigan era inocente. Stacy acha que eles usaram isso como exemplo para acabar com a pena de morte no Texas, mas ela tinha certeza da culpa de Todd, por causa das provas e principalmente por causa da confissão que ele fez a ela na visita antes de ser executado. E Stacy espera que ao falar a verdade faça com que as pessoas entendam que Willigan matou as suas meninas. Ela diz que não é questão de pena de morte, que não se trata disso, e sim de que ele realmente tirou a vida de suas pequenas filhas, Amber Louise, Carmen Diane e Cameron Marie. Mas e aí? O que vocês acharam desse caso? Deixe sua opinião nos comentários. E se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Muito obrigada a todos e até a próxima.